Para esta conversa vamos ter representantes de vários setores industriais, cal, Lipor, Valor Sul, vidro e também pasta de papel, bem como representantes da Agência para o Clima. Vai ser este espaço de partilha de perspectivas, desafios e também soluções mais concretas. Por isso, para a primeira mesa redonda, chamo Joana Veloso, diretora do Departamento de Alterações Climáticas da Agência para o Clima, Juan Martínez, diretor de Operações da Loist, Ibéria, Fernando Leite, administrador delegado da Lipor, e Diana Tomásio, diretora de Inovação da Valor Sul. Por favor. Obrigada. Que grande chatice. Por causa dos ventos. Tive o mesmo problema ontem à noite, quando aterrei em Lisboa. Estava bastante difícil, mas eu consegui. Muito obrigada. Bem-vindos. Obrigada por este momento. E gostava de colocar uma primeira questão mais abrangente para todos. Vou começar pelas senhoras, se me permite. Quais estas realidades e novas realidades, mas todas as realidades nos colocam desafios e também oportunidades. A minha questão é como é que esta transição climática representa uma e outra para os vários setores da indústria? Bom dia a todos e obrigada também aqui à ATIC pelo convite da Agência para o Clima para estar presente nesta sessão. Dar os parabéns pela produção do estudo do PT Carbon Link, no seguimento também do roteiro que a ATIC já desenvolveu em 2021. Muitos parabéns por estas iniciativas tão inovadoras. De facto, em termos de desafios e oportunidades da indústria portuguesa, nós temos assistido nos últimos anos aqui a um desenvolvimento muito grande alinhado com aquilo que é a transição climática e a transição energética que se prevê na União Europeia. A indústria nacional já reduziu emissões de gases com efeito de estufa desde 2005. Não se alongue muito, peço desculpa. Vou ser mesmo, curtinha. Exatamente, mais concisa, porque nós vamos explorar depois estas questões mais à frente. Sim. Já reduziu emissões em cerca de 48% desde 2005, portanto tem feito aqui uma evolução muito significativa. Reduziram consumos energéticos significativamente. E, portanto, isto também gerou aqui uma economia de escala para as nossas empresas. E, portanto, aqui nós olhamos muito para a transição climática e energética como uma poupança também para as indústrias, uma oportunidade de crescerem, inovarem nos seus produtos e, portanto, não olhamos só com uma perspectiva de desafios, olhamos com uma perspectiva bastante positiva. Tivemos um PRR nos últimos anos que investiu imenso na descarbonização da indústria e, portanto, temos aqui uma série de fatores em Portugal e na Europa que se nota claramente um investimento na reindustrialização. Isto não foi o caso há alguns anos. A Europa perdeu aqui um pouco da sua indústria e acho que finalmente está a olhar para a sua indústria de uma forma muito positiva e de uma forma de aumento de competitividade. Foi preciso também perceber quais eram os novos desafios. Diana Tomásio. Primeiro, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje nesta interessante conferência. Sim, ok, boa. Sim, reforçar, e obrigada pelo comentário anterior, reforçar o comentário que foi feito, faz todo sentido para nós também. Eu venho da Valor Sul, portanto, gestão de resíduos urbanos, nós trabalhamos na área de Lisboa, desafio muito grande neste momento e muito premente e urgente. A zona de Lisboa e a zona oeste do país e obviamente temos feito um percurso nos últimos 20 anos na gestão de resíduos importante, temos um trabalho muito grande para fazer pela frente, acho que todos aqui percebem isso, mas temos feito um trabalho muito grande nessa transição, acima de tudo, climática e tentar reduzir ao máximo aquilo que são as nossas emissões em várias vertentes. Temos, por exemplo, no transporte, temos um grande nível de transporte de resíduos, uma grande necessidade e aí temos feito um esforço muito grande até com as novas tecnologias para conseguir ao máximo reduzir esse impacto em tudo aquilo que é a monitorização de aterro, que é um dos grandes impactos, também provavelmente falarei disso um bocadinho mais à frente. Sim. E temos feito também um grande trabalho nessa capacidade, mas também na questão da energia, até porque os resíduos e a sua valorização muitas vezes e cada vez mais estão relacionados com a produção de energia. Também nessa área temos feito grandes investimentos e vemos exatamente isto não, como falava a colega, não como um risco, mas sim como oportunidades que temos que abraçar e obviamente, que nos vamos focar daqui para a frente.
oportunidades. Obrigado nuevamente, me sumo al agradecimiento del convite para esta conferencia, que para nos é muito importante. Consideramos que é uma conferencia, un kick-off, debe servir como kick-off para el desenvolvimento de todo lo que é a estrategia en Portugal para a descarbonización da industria. Para nós, eu sou representante del Grupo Luas, que é um dos principais produtores de cal a nível mundial, e para nós, estávamos a falar del cimento. O cimento tem a volta de 750 kilos de emissões de CO2 por tonelada de cimento. El cal é prácticamente uma tonelada de CO2 por uma tonelada de cal. Quer dizer que o problema noso é semellante ou ainda maior que a situación que ten o sector de cimento. Nós comenzamos já faz 4 ou 5 anos o proceso de descarbonización, nomeadamente con a utilización de novos combustíveis, as biomasas, produtos que faz 5 ou 6 anos eran considerados residuos da actividade agrícola, actualmente están a representar unha parte importante da panoplia dos combustíveis que nos utilizamos dentro de nosas fábricas. Específicamente aquí en Portugal, nestos momentos representa ya casi el 30% de nuestro combustible, de nuestro consumo energético, con la ambición de aquí a 2030 que pueda atingir al menos el 60-65%. Camiño que estamos a comenzar agora, los desafíos, estamos a curva de aprendizaje, mas teño certeza que vamos a estar lá daqui a uns anos. Aproveito para lhe colocar uma segunda questão. Falamos de toda esta tecnologia que, na realidade, vai servir para nos ajudar a avançar. Mas existem bloqueios. Quais os principais bloqueios para a utilização desta energia, desta tecnologia em Portugal? Na minha opinião, o principal bloqueio que existe actualmente é a nível regulatório, a nível de apoio da sociedade, ¿no? La tecnología, con certeza, está a evoluir. Há tecnologías que están a ser utilizadas. Tivemos hoxe unha presentación magnífica de noso colega de Heidelberg. A tecnología está lá, vai evoluir. Iremos a tecnologías procesos máis baratos, máis económicos, mas ese non é o problema principal nestes momentos en Portugal. Na nosa perspectiva, o problema é fundamentalmente de apoio político e apoio regulatorio. O apoio político ten que ser para além del goberno que este actualmente, el partido que esté actualmente no goberno, ten que ser un compromiso de país que vaya a longo prazo, porque el nivel de investimentos que son precisos non poden estar en causa se houver cambio de ser máis longo. Para nosa opinión, esse é o problema principal. Qual é o tempo que considera justo para haver essa aliança mais prolongada? Debe de ser inmediato. Nós estamos en nosa empresa e temos perto de 30 fábricas de produção de cal a nível europeo. O custo dunha instalación de captura é semellante ao cimento, entre 100, 200, 250 millóns de euros. Con certeza, nós non vamos a colocar 30 instalações de captura e vamos a ter que reorganizar el industrial footprint a nível europeo. Ali onde nós veamos que há máis certeza política, unha estrategia máis clara, será onde noso grupo va a investir e estamos já no proceso de reubicação do footprint industrial. Mas isso significa que pode não ser em Portugal? Eu teño certeza que vamos a continuar nosa presencia en Portugal, non há dúbida nenhuma. Lusical está aquí, o Grupo Luaste está aquí depois de 30 anos e non está en causa nuestra continuación. Gostaríamos ter esa visibilidade a meio e longo prazo. Há pouco falou da questão do apoio da sociedade. Quando fala do apoio da sociedade, é só esta questão política ou outro tipo de apoio? Enfim, fundamentalmente a parte política e a parte regulatória. Joana, Diana, esta questão política é importante, quer em Portugal, quer a nível europeu também, porque nós estamos integrados, um grupo dentro de um grupo, e, portanto, funcionamos todos em conjunto e não podemos, aliás, já ouvimos aqui durante esta manhã, exatamente explanar essa realidade e vivemos com isso todos os dias. Mas, concretamente, como é que a União Europeia está a olhar para esta matéria?
Posso falar do setor dos resíduos em particular? No seu setor, naturalmente. E neste caso há uma grande diferença relativamente às empresas que temos aqui representadas hoje e gostava de ressalvar porque o contexto é diferente. Nós não estamos ainda no EU ETS e, portanto, não estamos ainda abrangidos pelo EU ETS. Este ano a Comissão Europeia vai, em junho, julho, decidir se entramos ou não. E se isso acontecer, obviamente estão duas questões em causa. Acima de tudo, se as emissões de aterro sanitário passam a entrar e a ser abrangidas pelo EU ETS e a valorização energética, sendo que temos duas em Portugal. E, portanto, isto vai ser uma decisão que vai, obviamente, ditar aquilo que vai ser o futuro do setor. Temos, obviamente, as nossas associações nacionais a acompanhar o assunto muito perto e nós também. Aliás, nós temos vindo a acompanhar o assunto já nos últimos anos, mas, basicamente, será este o grande momento de alteração para nós e de conjunção dos fatores para que possamos perceber o caminho do futuro da descarbonização aqui neste caso. Mas a perspectiva é positiva? A perspectiva, aquilo que ainda não é oficial, obviamente, mas que podemos partilhar, que é, no fundo, a noção que existe dentro do setor, é que isto vá, de facto, avançar, sim. Joana, nesta questão, a nível europeu, a agência tem uma palavra a dizer e tem um trabalho desenvolvido também. Em termos europeus, como é que está esta matéria? Aqui, em termos da questão que a Diana levantava, efetivamente, este ano a Comissão Europeia vai tomar aqui uma decisão sobre a entrada ou não do setor dos resíduos no CEL. Efetivamente, já estão a monitorizar e, portanto, já há aqui um caminho que está a ser feito nesse sentido. Mas, a nível do CCS em geral, de facto, aqui a Comissão Europeia tem vindo a desenvolver também um racional de necessidade de recurso a este tipo de tecnologias. Ou seja, a Comissão Europeia, naquilo que foi a sua avaliação de impacto para definir a sua meta de redução de emissões para 2040, já tem diversos cenários onde inclui as tecnologias CCS como necessárias, inevitavelmente, para descarbonizar principalmente as indústrias hard to abate, como ouvimos hoje aqui, cimentos, cal, cerâmica, vidro, e, portanto, já prevê nos seus cenários a necessidade de capturar cerca de 340 milhões de toneladas de CO2 em 2040. E, portanto, a própria Comissão Europeia, na sua análise, já prevê aqui a necessidade clara de recorrermos a estas tecnologias. No Net Zero Industrial Act há mesmo metas já concretas até para captura em 2030. A Comissão Europeia este ano vai lançar, ou pelo menos está prometido que assim seja, plataformas para avaliar potenciais locais de armazenamento de CO2, guias para o licenciamento, que eu concordo aqui com os colegas que a parte regulatória ainda não está bem desenvolvida, ou seja, como não há muitos projetos concretos no terreno, esta questão do licenciamento também nunca foi muito desenvolvida e, portanto, há aqui estas componentes... A parte boa é nada estar feito, a parte má é nada estar feito. Exatamente, mas que a Comissão Europeia e também os Estados-membros, obviamente, estão a trabalhar cada vez mais nesse sentido, porque aqui há uns anos, quando nós até fizemos o primeiro roteiro de neutralidade carbónica em Portugal, tínhamos na modelação até as tecnologias de captura e armazenamento de CO2, mas efetivamente não se demonstravam necessárias à data em que ele foi feito. Já o primeiro foi feito em 2019, portanto, entretanto, já evoluímos e na revisão também do próprio roteiro que nós estamos a fazer hoje em dia, os resultados preliminares da modelação já apontam essa necessidade de termos este tipo de tecnologias. Portanto, isto vai evoluindo ao longo do tempo, o conhecimento vai evoluindo, como já vimos aqui. Portanto, a Comissão e os Estados-membros estão a fazer este caminho também alinhado com as necessidades da indústria. Que papel é que a Agência para o Clima pode ter para desbloquear estes procedimentos? O que é que pode ser feito? Já ouvimos aqui hoje de manhã a Sra. Ministra referir que no final do ano passado foi criado também um grupo de trabalho interministerial com o Ministério da Economia, muito com entidades que têm competências diretas na matéria, como a JEG, sem dúvida. Eu sei que estão aqui colegas da JEG, também colegas da APA, por causa dos licenciamentos ambientais. A Agência para o Clima, ela própria, é a autoridade
entidade competente do regime do comércio europeu de licenças de emissão, onde o CCS já é uma atividade incluída na diretiva e, portanto, nós já temos aqui um papel também de regulador e de licenciador nesse aspecto. E, portanto, a Agência para o Clima tem aqui também um papel de ir acompanhando estes projetos. O projeto piloto não entra também neste comércio, como já aqui foi referido, mas temos aqui, obviamente, um interesse muito próprio, porque não vamos atingir neutralidade sem também apostar neste tipo de soluções. Portanto, temos aqui um interesse muito próprio, vamos acompanhando, reunimos também já com o projeto do professor Júlio Carneiro e, portanto, temos aqui um papel, às vezes, facilitador, não tão diretamente porque não somos a entidade competente pelas infraestruturas, nem pela rede, mas temos aqui um papel que pode ser um papel também agregador e facilitador de juntar estas entidades e apoiar também os nossos operadores neste caminho. E em termos, falávamos de matéria legislativa, mas em termos de apoio e também igualmente de matéria legislativa, a agência também concorda que deve ser um período mais prolongado no tempo, que é importante que isso aconteça? Vamos ter este estudo que a ATIC efetuou, é muito relevante no sentido também de começarmos a olhar aqui para a perspectiva económica. Como é que este tipo de projetos pode ser, digamos assim, viável no futuro? Qual é que é, digamos assim, a capacidade que tem que se manter no futuro? Nós também somos o ponto focal nacional do Fundo de Inovação e o Fundo de Inovação é um fundo europeu que também tem uma grande componente de investimento aqui na área do CCUS. E, portanto, acho que no futuro vai haver cada vez mais fundos também direcionados a estas questões, mas há aqui que desenvolver todo o modelo económico por trás. Há que estudar em Portugal quais é que são, de facto, se a opção será a gasoduto de 600 e qualquer coisa quilómetros, se parte desse trajeto pode ser feito de outras formas e, portanto, tudo isto, ao fim e ao cabo, vai requerer uma estratégia muito concreta, combinada entre governo e privados, diria eu. Será inevitável? Será inevitável essa fase, essa combinação? Esta combinação de governo, Olhando, pelo menos, é o um bocadinho as palavras não é? do Sr. Ministro, que o Estado não pode fazer tudo, não é? Exatamente, Essa não conjugação. pode. E daí ter que se arranjar um modelo económico que seja sustentável. O Estado não tem todas as competências, naturalmente. Exatamente. Portanto, isto é também uma mais-valia para a indústria e, portanto, tem que haver aqui a possibilidade de se equacionar um modelo económico que seja sustentável para todos no futuro. Portanto, eu diria que isso são próximos passos que terão que ocorrer num futuro próximo, assim o espera a indústria também. Exatamente. É como dizíamos, a parte boa é que nada está feito e a parte má é que nada está feito. Portanto, os desafios e as oportunidades andam sempre de mãos dadas. Em relação à Valor Sul, a utilização de CCU e CCS está prevista e a minha pergunta é de que forma nestas duas vertentes? Sim. Já agora, em complemento à pergunta que me fez Claro que sim. A nível europeu, já há uma série de projetos, apesar de não termos ainda entrado no setor, não ter entrado ainda no CEL, a verdade é que há uma série de projetos e há países que já avançaram com uma taxa própria para além do CEL por si e, portanto, já existe uma série de investimentos a serem feitos neste sentido em instalações da natureza de valorização energética, como é o caso da instalação que temos também. Nós próprios, e como dizia há pouco, temos acompanhado e temos feito este percurso. Fizemos, aliás, em 2025, um piloto de captura de CO2. Testamos uma tecnologia inovadora de uma empresa holandesa que pretendia, e falamos já aqui hoje sobre esta questão, reduzir o consumo energético, que é uma das grandes questões, obviamente, da tecnologia que vai evoluir e vai se tornar mais madura. E também a total eletrificação do sistema e da tecnologia, que é um fator também importante até pelo balanço do carbono e do CO2. E, portanto, temos apostado, exatamente, e, portanto, temos apostado, acima de tudo, em perceber como é que funciona, como é que pode ser integrada. Nós tivemos um piloto com integração direta na nossa instalação e, portanto, como funciona esta integração, que tipo de consequências é que pode trazer ao nosso processo. Isso para nós tem sido importante, esse acompanhamento, e, obviamente, estamos a tentar perceber como fazer. Nós, obviamente,
Fizemos um estudo, e acho que isso aqui se calhar é bastante relevante partilhar, fizemos recentemente um estudo, porque vai ser necessário, aliás isso é um documento também que foi publicado recentemente pelo Governo, é necessário aumentar a capacidade de valorização energética do país. Temos os aterros sanitários a ficar com pouca capacidade e é um problema muito, muito urgente. E, portanto, para esse efeito, fizemos um estudo para expandir a capacidade da nossa instalação e, dentro desse estudo, fizemos, obviamente, a análise ao CEL e a captura ao CCS e ao CCU, a toda a dimensão e enquadramento do tema. E, basicamente, a conclusão é que os consultores, foi um consórcio bastante alargado de entidades nacionais e estrangeiras, foi que, neste momento, os custos do CCS e o objetivo, neste caso, os pressupostos do estudo foram uma captura na nossa instalação, com um transporte, armazenamento e transporte até ao Mar do Norte e, portanto, depois aí o armazenamento geológico. Os custos são elevadíssimos, na ordem de mais de 200 euros por tonelada, são valores muito elevados, mais de 250 euros por tonelada, e, portanto, são valores incomportáveis com aquilo que... Depois temos esta dimensão muito diferente do resto da indústria para nós, que não é uma vertente tão comercial, mas sim um impacto na tarifa de gestão de resíduos, que é uma questão super relevante e que tem um impacto muito grande. E, portanto, temos esta questão que tem que ser resolvida. Metade deste custo provém exatamente do facto de termos que transportar para outra localização e fazer aí o armazenamento geológico, e uma das conclusões foi que é muito importante que isto seja desenvolvido aqui em Portugal, por todas as razões que já falamos aqui hoje, mas também pela redução deste custo, que neste caso é incomportável para uma tarifa de resíduos, neste caso. Temos também depois a questão da captura, que vai evoluir em termos de maturidade, e, portanto, esperamos que entre as duas vertentes o valor do CCS, de facto, no futuro passe a ser viável com este projeto que estamos aqui a ver hoje. Temos também, na nossa valorização energética, temos uma outra questão muito diferente do resto do setor, que é o facto de termos emissões biogénicas e emissões fósseis. Isso traz-nos aqui outro tipo na verdade, oportunidades, porque a parte biogénica do CO2 pode ser, sendo capturada e sendo armazenada geologicamente, pode dar lugar a carbono negativo, portanto, a certificados de carbono negativo, o que pode ser uma oportunidade para suprimir aqui um bocadinho os custos da tecnologia e desta evolução. Dito isto, queria só dizer uma coisa que para o setor é muito importante, que é, obviamente, para nós, isto são dois passos em termos de descarbonização, porque há um primeiro passo que é o mais relevante de todos. Mais de 70% das nossas emissões continuam a ser de aterro sanitário e não de valorização energética. Portanto, para nós há um primeiro passo que é importantíssimo, que é o desvio de materiais de aterro, maior reciclagem, é nisso que estamos a apostar todos os nossos esforços neste momento. E depois, numa fase seguinte, e então alinhado com este projeto de CCS que esteja nessa altura em maturidade suficiente, começar a olhar para exatamente a captura de CO2 de valorização energética como uma segunda prioridade para nós. Há quanto tempo é que na Valor Sul esta indústria da recolha e armazenamento de resíduos acaba... À maioria dos portugueses, naturalmente que estamos a falar para uma plateia muito envolvida neste assunto, mas para a maioria dos portugueses é um assunto que escapa e que de todos os dias, a maioria das pessoas nem pensa nisto. Mas há quanto tempo, em termos de recolha e armazenamento de resíduos, é que se pensa nesta questão da descarbonização? Eu acho que, e é uma coisa que eu, quando vim para o setor há 6 anos, achei que era nós temos de base uma ligação ao ambiente que é fundamental, porque nós em 1990, só dar esta nota porque acho que é relevante, em 1990 só tínhamos praticamente lixeiras em Portugal. E, portanto, nestes últimos anos fizemos uma evolução, fizemos esta evolução enorme em termos de transição, e muitas vezes olhamos para a gestão de resíduos como o efeito do CO2 e o metano que é produzido, mas isto obviamente é uma consequência da produção de resíduos, não do tratamento do resíduo, e é algo que tem sido reduzido substancialmente desde que começamos este trabalho de tratamento do resíduo e valorização dos recursos. E, portanto, sim, temos pelo menos 20 anos deste trabalho que tem sido feito, mais concretamente a nível de CCS e CCU na Valor Sul. Eu diria que nos últimos 6, 7 anos temos estado a acompanhar já muito perto. Tentamos vários financiamentos europeus para a captura de CO2, não conseguimos, até que o ano passado decidimos finalmente avançar com um piloto com o nosso financiamento
para, no fundo, financiar encontrar esta essa inovação. alternativa. Exatamente, tem que criar essa alternativa, que às vezes acaba por ser a resposta. A Lloyds está presente em muitos países e esperemos que continue em Portugal. Eso está fuera de dúvida, totalmente. No há Está dúvida esclarecido, nenhuma. pronto. Não há nenhuma A minha dúvida. pergunta levou à dúvida, mas está esclarecido. A minha questão é, já há exemplos e bons exemplos estabelecidos destas redes de transporte de carbono, um pouco por todo o mundo, e queria pedir-lhe que partilhasse connosco esses bons exemplos e daquilo que também podemos fazer em Portugal. Quería decir que está fuera de toda dúvida, Xubert. E tamén unha das avantagens que podemos ter aquí en Portugal, e agora falo de lo que pode ser os proxectos que estamos a desenvolver en outras geografías, mas la proximidade de la vacía potencial de armacenaje será unha avantaxe competitiva para lo que é el sector industrial y la parte de armacenaje de CO2. Esto es porque en el resto de Europa están a hollar a los países nórdicos, a Noruega, donde el costo de transporte como parte importante de la cadena de costes moito máis elevado. Aquí, si finalmente se consigue desenvolver este armacenaje, será unha vantaxe importante para o sector industrial de Portugal. Respecto a nosas experiencias en outras geografías, nos estamos presentes prácticamente en toda Europa. Temos, como estaba a falar, de quasi 30 fábricas en Europa. Proyectos que están ya a ser desenvolvidos, proyectos de captura y transporte y almacenaje de CO2 en Alemania, en Francia, en Inglaterra, más el proyecto que está más avanzado es el proyecto que está a ser desenvolvido en norte de Francia, alrededor del polo industrial de Dunkerque, donde actualmente a volta de 15 millones de toneladas de CO2 por ano de emisoes. Está unha das grandes fábricas de ArcelorMittal, está a fábricas de cimento, estamos nós. Pois ali está ya a ser avanzado un proxecto de transporte, captura, transporte e un hub en el porto de Dunkerque para trasladar el CO2 donde sea preciso, donde una de las alternativas es Northern Lights, que en la Noruega. No somos parte de ese proyecto. Temos está ya nosa intención, nosas perspectivas de que para 2030, 2029-2030 estará ya en funcionamento este sistema, todo lo que las infraestructuras o unha parte fundamental das infraestructuras. Nos estaremos conjuntamente con unha fábrica de cimento que está perto de nosa fábrica de cal. Entre as dúas temos perto de 1,5 millón de toneladas de CO2 por ano de emisoes e serán conducidas al porto de Dunkerque, donde serán ya trasladadas en navío, probablemente los países nórdicos a Noruega. O que é que ressalva destes, o que é que destaca destes exemplos, destes bons exemplos que nos deu? Concretamente este francês, por exemplo. Bueno, este exemplo que estou a dar non é un consorcio formal, mas esto ha sido desenvolvido por la conjunción de distintas empresas industriais. Estaba a falar antes de ArcelorMittal, está de Equinox, de NOS, y como todo ha sido gerido en conjunto con el apoyo de las administraciones francesas y también con un gran envolvimiento da parte dos municipios envolvidos. Estábamos a falar da comunicación, é muito importante, hai que explicar ben como son feitos, que é o que va a ser feito, cuál é o impacto. O impacto económico en moitas situacións va a ser un impacto económico moito positivo para as comunidades locais. Toda a parte de comunicación, a parte de traballar en conjunto as distintas industrias e conjuntamente con as administracións locais e a nivel da República. Joana, via concordar com estas palavras. Sim, é verdade. Aqui a questão social e a questão de comunicar bem, envolver municípios vai ser essencial se de facto este for o caminho. Porque efetivamente têm que ser explicados também os benefícios que vêm associados a este tipo de projetos. O estudo da ATIC mostra isso bem, até estima o número de empregos previstos e desenvolvidos e, de facto, isso é algo que diz muito às pessoas, diz muito aos municípios e, portanto, aqui
muitas vezes os novos projetos que têm vindo a aparecer, quer sejam relacionados com o hidrogênio, quer sejam relacionados com o lítio, etc. Muitas vezes a inovação ainda tem aqui alguma perspectiva negativa por parte das populações. E há aqui que, para já, acautelar riscos, acautelar impactos, não é? Mas também promover aqui um maior contacto com as populações e com os municípios no sentido de explicar benefícios. E, portanto, concordo perfeitamente com o que o colega estava a dizer. E há aqui, na questão do CCS, mesmo do offshore, há aqui questões, como já vimos hoje também falar, relativamente a impactos noutro tipo de atividades, como a pesca, e, portanto, há aqui que envolver, de facto, logo de início e muito de perto, populações e municípios. É absolutamente essencial para o sucesso destas iniciativas, também para que a população perceba, ou para que as populações percebam o que é que está a ser feito, porque há projetos, e temos visto isso nas várias áreas de investimento, há projetos que não são bem recebidos. Exatamente. Acolhidos, é verdade. Efetivamente, há que explicar não só o benefício económico que estávamos a falar, de maior emprego, de maior diversificação, mas também explicar um pouco aquilo que é os benefícios ambientais, quer em termos de saúde para as próprias populações. Nós, ao reduzirmos emissões de gases com efeito de estufa e de outros poluentes atmosféricos, estamos também aqui a ter um benefício que nem sempre é muito difícil de quantificar e nem sempre é percebido também pelas populações como um benefício, por exemplo, em termos de saúde. Muitas vezes não é materializado. Exatamente. Não é? Muitas vezes, muitas também das medidas que se tomam são de minimização de riscos também futuros derivados das alterações climáticas e, portanto, isto tudo tem que ser explicado de forma simples e de forma Ainda temos eficaz. mais essa variável, exatamente. Diana, mesmo para terminar, eu gostava que neste minuto final, se o conseguir fazer de forma sucinta, eu passo-lhe já a palavra, que explicasse exatamente isto, como é que se explica às pessoas, ou ajude-nos a perceber isto, como é que se explica às pessoas que há esta vertente ecológica, económica, mas também há uma vertente muito positiva em abraçar este tipo de projetos. Do benefício, claro que sim. E é um tema que é muito particular na nossa indústria e na nossa área. Temos... Quando falamos da rejeição, tem muito... este tipo de indústria. Temos muita sensibilização. O nosso setor vive muito da sensibilização, porque vive muito daquilo que as pessoas decidem fazer em sua casa em termos de separação e as decisões que tomam todos os dias. É difícil, obviamente não vou dizer que não, é uma área muito complicada, porque vemos 20 anos de sensibilização em escolas. Eu diria que todas as escolas de Lisboa já tiveram sensibilização pela nossa empresa e de todo o país, outras empresas, e é difícil esta comunicação, mas eu acho que, e agora temos visto algumas, no nosso setor em particular, algumas campanhas mais recentes até da APA, temos uma comunicação mais disruptiva, mais direcionada para mostrar às pessoas quais são os riscos associados a este tipo de questões, alertá-las para a questão ambiental e, acima de tudo, nesta questão do CCUS, traçar às pessoas de forma muito simples que isto tem um impacto a longo prazo, tem um impacto para elas, vai ter um impacto muito positivo. Mas depois para as gerações que vêm a seguir. E, portanto, passar esse tipo de mensagens é fundamental, sim. Joana Veloso, Juan Martínez, Diana Tomásio, muito obrigada pela vossa presença. Fernando Leite não conseguiu estar connosco, mas naturalmente que é um contributo sempre importante da Lipor. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.